A Toca das Raposas. Capítulo 10. As aulas estavam programadas para começar na quinta-feira, 24 de agosto e por isso, o treino de quarta-feira foi um pouco caótico. Neil tinha se esquecido de que era obrigatório que todos os atletas fizessem uma sessão com Betsy Dobson, a psiquiatra, antes do semestre começar. O IMEC organizou para que fossem durante a manhã, em duplas, procurando misturar atletas de posições diferentes para não defasar o treino. Matt e Dan foram primeiro, depois Aaron e Kevin, Seth e Allison, Nick e Andrew. Neil e René foram os últimos. Quando Andrew e Nick voltaram à quadra, o IMEC avisou Neil e René que chegará a vez deles. Andrew esperou por eles na área técnica por tempo suficiente para entregar as chaves para René. Valeu, disse René sorrindo. Vou cuidar bem dele. Kevin não pode dirigir seu carro, mas a René pode? Perguntou Neil. É divertido dizer não ao Kevin, respondeu Andrew com um sorrisinho malicioso. Só eu e René podemos dirigir o carro de Andrew, explicou Nick. Estava sorrindo, mas sem muito humor, enquanto observava René virar as chaves na mão. Nick só tinha coisas boas a dizer a respeito dela, mas Neil notara logo cedo que ninguém, nem mesmo Nick, queria que René e Andrew fossem amigos. É provável que Nick concordasse com os veteranos ao julgar que Andrew era uma péssima influência para alguém tão doce quanto René. Nem o Aaron? Perguntou Neil. Não deixem a Bee esperando, respondeu Andrew, e foi para a quadra. Nick apenas deu de ombros, entrando logo atrás dele. Neil olhou para René e o IMEC, mas nenhum dos dois respondeu. René se limitou a sorrir calorosamente e dizer, vamos então? Neil e René se separaram no vestiário para trocarem de roupa e se refrescarem. Não havia por que tomar banho, pois voltariam para almoçar e depois treinar mais um pouco, mas nenhum dos dois queria aparecer suados e desarrumados no consultório de Betsy. Neil tirou o equipamento, usou a toalha para se secar e colocou o uniforme mais leve que usariam para os treinos aeróbicos da tarde. Esperou por René no saguão e os dois saíram juntos do estádio. Evitou ficar a sós com René durante todo o verão, mas agora estava preso com ela no passeio pelo campus até o centro médico Redding. Queria perguntar por que ela e Andrew se davam tão bem, mas não queria começar a conversa, então olhou fixamente pela janela, na esperança de que ela entendesse. Ela pareceu ter entendido, e o silêncio entre os dois foi preenchido com o som do rádio. Havia mais carros no Redding do que Neil esperava, mas sabia que não deveria ficar surpreso. O ano letivo estava prestes a começar. A Torre das Raposas já estava cheia e o trânsito perto do campus havia aumentado, assim como os alunos que se mudavam para os demais dormitórios. Conseguiu evitar quase todo mundo até então, graças aos treinos longos e às noites que passava no quarto, mas sempre aparecia alguém por lá procurando por Matt ou Seth. Neil fazia o máximo para se esconder cada vez que alguém batia à porta, já que o IMEC ainda não havia informado seu nome nem mostrado seu rosto ao CRE. Neil queria se manter anônimo pelo tempo que conseguisse. Redding se dividia em duas partes, os psiquiatras em um corredor mais ao fundo e uma série de consultórios médicos logo na entrada. René registrou os nomes de ambos na recepção e seguiu pelo corredor na direção do consultório de Betsy. Neil se acomodou em um dos sofás azul claro na sala de espera e tentou não ficar encarando o relógio. Cada minuto que passava o deixava mais tenso ao ponto de sentir que se partiria ao meio a cada vez que respirava, mas não conseguia se forçar a relaxar. Pensar em ficar trancado em uma sala com uma psiquiatra durante meia hora era horrível demais. René retornou o que pareceu uma eternidade depois, com uma mulher seguindo-a de perto. A doutora Betsy Dobson tinha cabelos castanho claro na altura do queixo e era curvilínea. Seu rosto tinha marcas de sorriso, evidência de anos de afeto genuíno. Parecia amigável, mas não era inofensiva. Os olhos castanhos que o observavam por trás dos óculos de armação estreita eram vivazes, inteligentes. Neil sentiu uma antipatia instantânea por ela, fruto do nervosismo e da séria desconfiança em relação à sua profissão. Você deve ser o Neil, disse ela. Bom dia. Neil se forçou a ficar de pé e atravessar o recinto para cumprimentá-la. Ela estendeu a mão quando estavam próximos e Neil apertou com firmeza. René abriu um leve sorriso, talvez para encorajá-lo, e passou por eles em busca de um lugar para se sentar. Neil resistiu ao ímpeto de limpar a mão na calça e seguiu Betsy pelo corredor. Só havia uma porta aberta, com o nome de Betsy em uma placa nela. Neil entrou e olhou em volta.
Uma poltrona e um sofá ficavam frente a frente, com uma pequena mesa de centro entre eles. Havia um vasinho de planta no meio da mesa e as almofadas estavam meticulosamente arrumadas tanto no sofá quanto na poltrona. A escrivaninha no canto não continha nada além de um fogão portátil e a chaleira elétrica. Uma pequena estante se apoiava na parede, mas só havia livros nas 3 prateleiras inferiores. As de cima estavam cheias de bugigangas de vidro, mas apesar da desordem, o visual era organizado, já que estavam a uma distância igual umas das outras. Betsy entrou logo atrás dele. Meu nome é Betsy Dobson. Pode me chamar do que quiser. Aceito de tudo, desde Betsy para doutor até Ei. Você aí. Posso te chamar de Neil ou você prefere Sr. Jordan? Tanto faz, respondeu Neil. Então, de agora em diante, vou te chamar de Neil. Se você em algum momento se sentir ofendido, ou se isso fizer parecer que temos muita intimidade, é só me avisar e eu mudo a forma de tratamento para se adaptar às suas necessidades. Parece uma boa ideia para você? Ela esperou alguns instantes, então disse, pode ficar à vontade, eu vou fazer chocolate quente para nós dois. Neil se sentou na pontinha do sofá e disse, mas estamos em agosto. Chocolate é sempre bom, independente da época do ano. Você não acha? Indagou Betsy. Não gosto de doces, respondeu Neil. Betsy pegou uma caneca e um pote de achocolatado em uma das gavetas da escrivaninha. Como você já deve saber, hoje é uma consulta bastante casual só para a gente se conhecer. Essa não é uma sessão formal em que vou analisar tudo o que você diz para opinar e dar conselhos, então não precisa se preocupar. Você já foi numa consulta assim antes? Não, admitiu Neil. E não sei por que preciso estar aqui hoje. Entrou para o regulamento da Palmetto State alguns anos atrás, disse Betsy. O conselho tem muitas expectativas nos alunos e mais ainda nos atletas. Essa é a forma que encontraram para que vocês pudessem extravasar parte da pressão e do estresse a que são submetidos. Estão de olho nos investimentos que fazem, você quer dizer, corrigiu Neil. Essa é uma interpretação possível. Betsy terminou de mexer o chocolate quente e se sentou com a caneca na poltrona em frente a ele. Fale um pouco de você, Neil. O que você quer que eu diga? De onde você é? Newport, Arizona. Nunca ouvi falar. É uma cidade pequena, complementou Neil. Só mora lá quem é velho demais para se mudar ou jovem demais para fugir. Não tem nada para fazer a não ser praticar esportes ou jogar bingo. Só mudamos para lá porque fica entre Tucson e Phoenix. Minha mãe trabalhava em uma dessas cidades, e meu pai trabalhava na outra. O que eles fazem? Neil não falará muito sobre a família em Newport, mas quando chegou no Arizona, já sabia quem eram os Jordan e quais eram seus problemas. As respostas que não oferecerá aos colegas de classe e ao treinador teriam que ser boas o suficiente para Betsy. Minha mãe é engenheira, disse Neil. Meu pai está tirando a carteira para dirigir caminhões. Eles vão vir assistir ao seu primeiro jogo? Neil fingiu estar surpreso. Não. Por que fariam isso? Eles não gostam de esportes. Mas é óbvio que o X é muito importante para você, e você é filho deles, disse Betsy. Foi uma grande conquista sua chegar até aqui. Pensei que eles poderiam vir demonstrar apoio. Não, eles não são. Neil gesticulou como se procurasse a forma certa de explicar. Não somos tão próximos assim. Se certificaram de que eu fosse para a escola, comparecesse ao médico para fazer exames e que minhas notas se mantivessem boas, esse tipo de coisa. Mas não sabiam os nomes dos meus professores nem assistiam aos meus jogos. Não vai mudar só porque estou na faculdade. Eles vivem a vida deles, eu vivo a minha. Funciona pra gente. Funciona mesmo? Eu disse que funciona, rebateu Neil. Não quero falar dos meus pais com você. Betsy aceitou e mudou de assunto no mesmo instante. Você está se dando bem com seus colegas de equipe? Tenho quase certeza de que a maioria deles é clinicamente doido. Quando você diz que acha que são doidos, quer dizer que se sente ameaçado por eles. Quero dizer que eles têm problemas, explicou Neil. Você sabe disso melhor do que eu. O jogo de sexta provavelmente vai ser um desastre, mas não acho que ninguém vai ficar surpreso. Você está pronto para o jogo? Sim e não, disse Neil. Sei que não sou bom o suficiente para jogar com um time da primeira divisão, mas quero tentar. Assisto a muitas partidas na televisão, mas nunca estive em um estádio de verdade em noite de jogo. O campo de futebol que a gente usava no Arizona mal cabia 2.000 pessoas. O treinador disse que todos os ingressos para o primeiro jogo já foram vendidos.
Quero ver como a toca das raposas fica quando está cheia. Imagino que seja surreal. E além de tudo, sexta é seu primeiro jogo, acrescentou Betsy. O CRE foi generoso por deixar o David demorar tanto tempo para anunciar você. Nem consigo imaginar a repercussão quando for revelado. Neil demorou alguns instantes para reconhecer o nome, já que só Abby costumava usar o primeiro nome de Wymack. O fato de Betsy ter dito David com tanta facilidade deixava entender que a relação que tinham era mais íntima do que a que se esperava entre uma psiquiatra e um treinador. Talvez isso se devesse ao fato de Betsy passar bastante tempo com a equipe de Wymack, mas Neil não estava convencido. Lembrou-se vagamente de seu primeiro jantar na Carolina do Sul, quando Abby disse que convidará Betsy para jantar com eles. Os três nutriam uma espécie de amizade, o que não cheirava bem para Neil. Quanto tempo passavam falando sobre as raposas? Você é amiga do treinador, anunciou Neil. Abby e eu estudamos juntas em Charleston e mantivemos contato após a formatura. Conheci David por meio dela, explicou Betsy. Sou amiga deles, mas respeito a santidade do nosso relacionamento como médica e paciente. Nada do que falarmos vai sair daqui. Eles nunca vão perguntar e eu nunca vou dizer. Você acredita em mim? Como poderia? Indagou Neil. Acabei de te conhecer. Eu respeito isso, disse Betsy. Tomara que eu consiga ganhar a sua confiança ao longo do tempo. Neil não planejava vê-la de novo, independente de suas promessas de uma próxima vez, então escolheu uma resposta neutra. Tomara. Ele olhou para o relógio, calculando quanto tempo ainda faltava, e reprimiu um suspiro. Se Betsy notou sua distração, não mencionou. Em vez disso, passou o resto da sessão jogando conversa fora sobre a temporada e o semestre vindouro. Neil dava respostas fáceis que não levantassem nenhuma suspeita e contava os minutos em sua cabeça. Quando seu tempo enfim acabou, ele se levantou e saiu da sala antes dela. Betsy o seguiu pelo corredor, mas parou na entrada da sala de espera para apertar sua mão. Foi um prazer te conhecer. Você também, Neil mentiu. René se levantou, despedindo-se mais uma vez de Betsy e saindo com Neil até o carro. Enquanto abria as portas, olhou para Neil por cima do veículo e disse: Não foi tão ruim assim, foi? Andrew tinha certeza de que ia ser um desastre. Ele apostou dinheiro que você ia odiar Betsy. Você apostou contra ele? Sim, disse René. Foi uma aposta só entre a gente. Neil escondeu a verdade de seus companheiros de equipe durante todo o verão. Mas após passar meia hora conversando com Betsy, estava cansado demais para se importar. Ajudava o fato de que a honestidade era uma desvantagem para René nesse caso. Andrew poderia não passar de um problema, mas era mais fácil de se entender do que os sorrisos educados de René. Espero que não tenha perdido muito dinheiro, antecipou Neil. Aliás, por que Andrew tolera você? Na teoria, vocês têm tudo para se odiar. Ou você tem uma opinião muito elevada de mim, ou subestima um pouco Andrew e brincou René, entrando no carro. Neil se sentou no banco do carona. René esperou até que ele colocasse o cinto para ligar o carro. Minha fé me impede de concordar sempre com Andrew, mas nós nos entendemos. Neil sabia que para René ter garantido seu lugar na equipe problemática de Wymack, devia haver algo além de seu pingente de crucifixo e sorrisos fofos, mas não achava que estivesse tão enganado assim em sua interpretação. Ponderou que poderia ter de errado com ela, de dupla personalidade à loucura diagnosticada. Nenhuma de suas teorias soava plausível, mas foram suficientes para mantê-lo ocupado durante o caminho de volta ao estádio. A volta dele sinalizava a pausa para o almoço, que foi feito em grupos espalhados nas arquibancadas. Tiraram quase uma hora para fazer a digestão e o dia terminou com 2 horas de exercícios aeróbicos cansativos. Normalmente os treinos iam até a hora do jantar. Mas com as aulas começando no dia seguinte, o Wymack estava disposto a dar uma folga para eles dessa única vez. Neil foi o último a sair do banho, e encontrou todos os outros esperando por ele no lounge. O Wymack gesticulou para que se sentasse. Neil se dirigiu à poltrona de sempre e olhou em volta, se perguntando o que estaria acontecendo. Ninguém parecia perturbado com a reunião inesperada. O grupo de Andrew estava mais distraído com o próprio Andrew, que dormia pesado. Estava bastante acordado alguns minutos antes, mas passará a semana ajustando a rotina de remédios para se preparar para o ano letivo. O corpo não estava acostumado com aquilo e por isso dormia em horários estranhos. Sempre que podia, o Wymack dava um jeito de contornar a situação.
Muito bem, seus vermes, disse o iMac, estalando os dedos para chamar a atenção de todos. As aulas começam amanhã, o que significa que nossos horários de treinamento irão mudar. Os treinos da manhã começarão às 6 na academia. Os da tarde começarão às 3 aqui. Dei uma olhada nos horários de vocês. Sei que todos conseguem chegar a tempo dos treinos, então nem pensem em se atrasar, estão me entendendo? Sim, treinador, disseram todos em uníssono. Esse campus não é mais apenas da gente, prosseguiu o iMac. Já estão todos matriculados e prontos para começar, o que quer dizer muita gente para lidar. Tem o dobro de policiais rondando o campus esse verão, mas não conseguem dar conta de tudo e de todos. Sejam espertos, sejam cuidadosos. Se aparecer alguém causando confusão, procurem ajuda. Se a imprensa aparecer em busca de respostas, digam que não tem nada a declarar até o programa da Kate no sábado. Kate? Perguntou Dan. Kate Ferdinand. Ao ver a confusão no rosto dela, o iMac repreendeu Kevin. Você não contou para eles? Não tinha por que contar, respondeu Kevin. Tipo a apresentadora de programas matinais, a Kate Ferdinand, indagou Matt. A própria, respondeu o iMac. Em algum momento teríamos que dar entrevistas. Faz parte do nosso acordo com Chunk e com o CRE. Kevin escolheu a Kate porque ela aceitou esperar até depois do nosso primeiro jogo. Sábado de manhã vamos até Raleigh para conceder a primeira entrevista exclusiva. Ela deve ter tido um treco quando você disse que sim, comentou Matt. Quando foi a última vez que você apareceu em público oficialmente? Em 4 de dezembro, declarou Kevin. Por que você não disse antes? Indagou Dan. Vou acordar cedo para assistir. Ou você pode ir com a gente até o estúdio, disse o iMac, ignorando o olhar atravessado de Kevin. Kate convidou o time inteiro para a transmissão. Se formos, vão nos colocar na primeira fileira. Vamos precisar de qualquer maneira do ônibus para que todos esses babacas caibam, então tem bastante espaço. Você não queria que a gente fosse? Perguntou René a Kevin. Tanto faz, disse Kevin. Nick sorriu e se esticou por cima de Andrew para dar um tapinha no ombro de Kevin. É porque ele sabe que tem que se comportar no programa dela. Não quer que nenhum de nós veja seu lado mais civilizado. Dá pra imaginar como os fãs reagiriam se vissem o verdadeiro Kevin Day? Você ainda se lembra como se sorri? Perguntou Matt. Kevin olhou feio para ele, mas Matt apenas riu. Bom, vai valer a pena ver isso. Eu tô dentro. Vou comprar donuts para comermos na viagem, disse Dan. René? Neil? Não, obrigado, respondeu Neil. Você não tem escolha, disse o iMac. O CRE vai anunciar sua chegada na sexta de manhã. Não vou perder você de vista até que o reboliço diminua. Eu sei me cuidar, afirmou Neil. Parabéns, que ótimo para você. Não é mais papel seu cuidar de si mesmo. Você tem que se preocupar em jogar, e eu e Abby cuidamos de você. Reveja suas prioridades. O iMac esperou um instante para que ele pudesse argumentar, então assentiu satisfeito e olhou em volta para o resto do time. Perguntas, comentários, preocupações? Não? Então sumam da minha frente e vão dormir. Kevin, acorda esse imbecil sem levar um murro na cara. Não quero que você comece o ano letivo com um olho roxo. Deixa comigo. Nick fez uma careta e sacudiu Andrew com força. Andrew não acordara enquanto conversavam, mas bastou que Nick o tocasse para que despertasse no mesmo instante. Se moveu antes mesmo de estar completamente acordado, batendo no peito de Nick com o punho fechado. A força foi tanta que o corpo inteiro de Neil doeu em empatia. Nick resfolegou enquanto Andrew, após deixá-lo sem ar, desabou contra o braço do sofá. Ele se virou para encarar Nick. Neil não esperava que Andrew sentisse culpa pela forma como reagiu, mas com certeza também não esperava que parecesse surpreso. Tá morrendo, Nick? Perguntou Andrew. Estou bem, disse Nick com a voz áspera. Acabamos aqui, explicou Kevin. Vamos embora. Andrew olhou em volta, analisando a tudo e a todos. Perdi a festinha. Kevin pode resumir tudo para você depois, finalizou o iMac. Agora se mandem antes que eu decida que vocês podem correr mais algumas voltas. O vestiário ficou vazio em questão de segundos. O treino da manhã seguinte acabou às 8 horas, para que as raposas pudessem chegar na primeira aula a tempo. O horário era apertado e Neil enfim aceitou a carona que Matt ofereceu para voltarem ao dormitório. Trocou as roupas suadas por trajes mais apropriados para a aula. Agarrou a bolsa de carteiro e saiu a tempo de se juntar ao pequeno grupo de atletas que desciam o morro da Torre das Raposas.
A maior parte dos outros alunos usava as camisetas das equipes para celebrar o primeiro dia, então a calçada e as faixas de pedestre estavam tomadas por laranja e branco. Neil tinha a intenção de se camuflar o máximo possível, então escolheu não seguir a tradição. Não teria escolha no dia seguinte, a equipe inteira tinha que usar as cores do time em dias de jogos. Chegou adiantado à aula de redação e por isso, conseguiu pegar uma mesa no fundo da sala, mais para o canto. A professora só apareceu depois que o sinal tocou, quando entrou saltitante, com os cachos se movendo no ar. Era uma professora assistente altiva que agia como se a redação que deveriam fazer no primeiro ano fosse a coisa mais empolgante que estudariam em Palmetto State. Neil prestou atenção enquanto ela apresentava a ementa da matéria e chegou à conclusão que ela havia perdido o juízo. Em vez das provas do meio de ano, teriam que fazer relatórios de tamanhos variados e com datas de entrega diferentes. De repente, Neil sentiu-se grato pelas horas de monitoria que tinha que encaixar na sua rotina. Fazia com que seus horários e suas inscrições fossem um pé no saco para se lidar, mas ao menos teria alguém para ajudá-lo. Sua escrita era, na melhor das hipóteses, mediana, e aquela mulher deixará evidente que mediano não seria o suficiente. As únicas coisas que a professora programara para a primeira aula eram discorrer sobre a ementa da matéria e um momento para que os alunos pudessem se apresentar. Assim que acabaram, ela os dispensou com uma despedida animada e a promessa de que se viriam na terça-feira seguinte. De lá, ele se dirigiu para a aula de química com tantos alunos inscritos que era ministrada em um auditório. Neil pegou um lugar na última fileira. Era impossível ver a lousa de onde estava, mas pelo menos ele tinha uma parede às suas costas. Diferentemente da aula de inglês, o professor de química dedicou apenas alguns minutos à ementa da matéria e então, começou uma revisão de introdução à química. Sua voz, monótona e constante, era capaz de fazer qualquer um dormir. A solução que Neil encontrou foi cutucar a mão com a caneta sempre que começava a viajar. Teria sido melhor cancelar o treino da noite anterior com Kevin para se preparar para o dia de hoje, mas não achava que Kevin fosse permitir isso. Neil estava condenado a passar o resto do ano letivo na mais pura exaustão. Depois de 75 tediosos minutos de ciência, Neil enfim pôde escapar para tomar sol. A faculdade ganhará vida em sua ausência. Os que perdiam a hora e os que acordavam cedo finalmente se misturavam no campus, o que significava corredores lotados de pessoas entre uma aula e outra. Mais da metade dos alunos usava as cores dos times da faculdade, e Neil viu algumas faixas de cabelo com orelhinhas de raposa. O anfiteatro no meio do campus estava cheio de barraquinhas representando diversas organizações estudantis. Voluntários distribuíam parafernálias e indicavam os prédios certos para calouros perdidos. Os grupos que se reuniam nas mesas estavam elétricos o suficiente para abastecer uma pequena cidade, e grande parte das conversas envolvia o jogo de X na sexta-feira ou de futebol americano no sábado. Alguém colocou um punhado de ímãs na mão de Neil conforme ele passava. Ele analisou cada um deles enquanto caminhava. Havia um para cada equipe de outono, com os horários impressos. Neil guardou o de X e jogou os outros no lixo, enfiando o ímã no fundo do bolso para não olhar para as datas. O iMac finalizara o calendário de outono algumas semanas antes. Palmetto State jogaria contra Edgar Allan na sexta-feira, 13 de outubro. A data parecia tão próxima ao ponto de ele se sentir sufocado. Desviou dos alunos enquanto se encaminhava para um dos 3 refeitórios da Palmetto State. 2 deles eram para os estudantes em geral. O terceiro destinava-se apenas aos atletas, e a justificativa apresentada aos demais era de que os horários e as necessidades nutricionais das equipes variavam. Todos os 3 refeitórios contavam com buffets, mas o dos atletas só oferecia um alimento não saudável por dia, enquanto os cardápios dos refeitórios regulares tinham pizzas e uma grande variedade de sobremesas. O plano alimentar incluso no contrato de Neil garantia acesso ilimitado a qualquer um dos refeitórios. Mas o iMac recomendava fortemente que frequentasse apenas o dos atletas. O refeitório estava cheio quando Neil entrou, mas poderia ser porque lá cabiam apenas 100 pessoas. Ele passou o cartão das refeições na caixa da frente, pegou uma bandeja e tentou colocar comida o suficiente para ter energia até o fim do treino, às 8 da noite. Depois disso, estaria livre para voltar ao dormitório, já que a maioria de suas aulas era na segunda, na quarta e na sexta-feira. Não havia ninguém no quarto quando chegou, então Neil se sentou em sua escrivaninha com as ementas das matérias.
Era o primeiro dia de aula e já tinha 3 tarefas para fazer. Uma breve redação para escrever, um capítulo de 50 páginas para ler e um questionário de uma página referente ao capítulo. Neil deliberou por 1 minuto qual parecia menos trabalhosa. 5 minutos depois, ainda sem inspiração alguma, repousou a cabeça na escrivaninha. Não percebeu que tinha pegado no sono até despertar sobressaltado com o som de um tiro. Neil se levantou tão rápido que derrubou todos os livros no chão. Foi só então que percebeu que o barulho que ouvirá não era de uma arma, mas sim da fechadura conforme alguém abria a porta do quarto. O Matt confuso estava parado na porta. Vejo que já abriu os trabalhos, disse Matt tranquilamente. Coisa do tipo. Eu poderia até te dizer que vai ficar mais fácil, mas Matt deu de ombros. Seria melhor você dar um tempo dos treinos noturnos agora que as aulas começaram. Eu tô bem, disse Neil. Sabia que nunca desistiria daqueles treinos. Se tivesse que escolher entre estudar para as aulas e o UX, a resposta era óbvia. Neil só ficaria ali por mais alguns meses. Não ia abrir mão de um único segundo em quadra, não importando o que isso custasse. Você diz isso com muita frequência, disse Matt. Estou começando a achar que não sabe o que significa de verdade. Não havia um jeito fácil de responder aquilo, então Neil resolveu ignorar. Por sorte, Matt não o pressionou mais e atravessou a sala para ficar no computador. Neil passou a meia hora antes do treino pensando em outubro e nos corvos. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.